estou batendo um papo com o professor Carlos Augusto Coelho de Farias, consultor político, suplente de senador da República. Professor, no bloco anterior deixei uma pergunta no ar, exatamente sobre essa tão buscada unidade das oposições no Acre. A estratégia de uma candidatura única é defendida por Márcio Bittar, por Flaviano Melo, mas Gladson Cameli, pelo que nós temos conversado aqui no programa e em algumas oportunidades que ele tem se posicionado publicamente, ele não tem se colocado de forma contundente sobre esse tema. E Sérgio Petecão defende as várias candidaturas. Quem tem razão? Como a oposição deve agir para fazer frente ao governador Tião Viana em 2014? Alan, o problema, se nós compararmos a situação com a oposição, veja a diferença. A Frente Popular define um projeto de governo para o estado do Acre. Depois ela escolhe, dentro dos seus quadros, quem tem o perfil para gerenciar esse projeto. A oposição faz o caminho diferente. A briga é grande entre eles. Primeiro, todo mundo quer ser candidato, mas sem saber o que vai defender. Sem saber o que vai defender. Então, dentro desse olhar, de imediato já percebemos a fragilidade da oposição. A fragilidade. Mas é possível resolver essa questão? A oposição tem um catalisador? A oposição teria um nome, como o próprio Flaviano, o próprio Márcio Bittar, para resolver essa questão e decidir de uma vez por todas esse projeto e essa unidade? Olha, já teve mais forte a ideia das duas candidaturas. Já fizeram umas 2, 3 reuniões. As informações que se tem é que hoje já se trabalha com a ideia de uma única candidatura. E, inclusive, ganhou corpo a ideia da candidatura do senador Petecão. Por ser senador, o candidato. Por ser senador, ter 4 anos de mandato. E Márcio Bittar, onde ficaria? O Márcio Bittar, eu não sei como é que ele vai se comportar, porque a família Cameli, as informações que nós temos, que já reuniu e definiu que o Gladson é candidato a senador. E o Márcio seria também senador. O Márcio tem interesse de ser senador ou governador. Mas também não esqueça que tem uma tendência dentro do PMDB que trabalha com a possibilidade do deputado federal Flaviano Melo ser candidato a senador numa chapa, na dobradinha com o Petecão. Então, mas essa é uma tese defendida por lideranças do PMDB, mas que o próprio Flaviano disse, não, Alan, teve aqui comigo semana passada, eu vou para a reeleição. Mas estão trabalhando fortemente nisso. E temos outra surpresa. Temos outras surpresas, Alan. Que surpresa, professor? Por exemplo, existe um grupo do PMDB que trabalha no Estado, que trabalha a liderança política, estão consultando alguma liderança do PMDB a possibilidade de até uma composição com a própria Frente Popular. Quem sabe indicar o vice. Como é que é o PMDB fazer aqui no Acre a dobradinha nacional? Nacional, tá lá. Não é... Mas essa ideia vem de quem, professor? De João Correia não vem. Será que veria o atual secretário-geral do partido, Aldemir Lopes? Tem segmentos que não estão afinados, não estão tocando a mesma flauta, ouvindo a mesma música, né? Então, a partir daí, eles estão fazendo essa articulação, estão fazendo uma consulta para saber se existe essa possibilidade de uma composição onde o PMDB poderia até indicar o vice da Frente Popular. Você sabe que a política, como se dizia um amigo nosso, a política é dinâmica e as coisas estão acontecendo. A campanha de 2014, na verdade, já começou, os bastidores já começam a se trabalhar, as especulações são grandes, mas eu vejo hoje que a oposição trabalha para uma única candidatura, né? Uma única candidatura para enfrentar a candidatura da Frente Popular, que seria a reeleição do governador Tião Viana. Na bucha, qual é a chapa mais viável para a oposição, em sua opinião? Olha, governador e vice. Na verdade, o nome mais massificado da oposição é o Márcio. Márcio Bittar é o nome mais massificado. Teve uma excelente votação para federal. O Gladson seria um nome novo, candidato a senador. Releva o nome Cameli, que é muito mas forte. essa chapa ela não atende os interesses que são diversos. Então não vai ter a união nessa chapa. Então eu sei, vai ser muito difícil a oposição trabalhar uma candidatura sem os arranhões, o seu apoio. Dificilmente vão fazer aquilo que fizeram no MDA lá atrás, de todo mundo apoiar o governador, de todo mundo apoiar o candidato a senador. Vamos falar do seu partido, o PEN, o Partido Ecológico Nacional. Professor Coelho, que é do diretório do partido. Secretário-geral. Secretário-geral do partido. Professor Coelho, o PEN tem hoje 7 deputados estaduais e corre o sério risco de, em 2014, perder aí uma boa parte desses deputados se
não fizeram uma engenharia política interessante. Perguntei ao deputado Ney Amorim na semana passada se havia realmente na Assembleia ou no âmbito do governo uma operação salva-PEN para evitar que esses deputados da base percam a eleição em 2014. Existem duas saídas. A migração para novos partidos, que é o caso de alguns deputados, e o chapão. Como é que está isso, professor? Na verdade, o PEN tem 7 deputados estaduais e nós sabemos que as condições que esses deputados vieram para o PEN, né? Ali foi um momento onde acomodou politicamente, foi bom para a Frente Popular, foi bom para o partido, mas nós sabemos que importante é o voto e mais importante que o voto é o coeficiente eleitoral que vai definir a quantidade de deputados eleitos, né? Seja pela frente, seja pela oposição, ou seja pelo partido propriamente dito. E aí assim, Alan, nós temos consciência, nós não vamos fazer cavalo de batalha, eu acho que o partido é um instrumento que você fortalece a democracia, e aquele deputado que busca, que tem seus interesses, nós temos que entender isso, é a reeleição dele, nós não vamos fazer nenhum tipo de cavalo de batalha. Por exemplo, deixa eu licitar aqui 2 nomes. Nos bastidores da Assembleia se fala-se que o deputado Denilson Segovia e o deputado Jamil Asfuri já estariam, pelo menos, pesquisando novos partidos, pensando em 2014. O senhor confirma? Confirmo. Eu fui informado ontem que o deputado Denilson poderá ir para o PHS, né? Ele está interessado em ir para o PHS. Eu fui informado também que o deputado Jamil está fazendo uma articulação para ir para o PGTB, Partido Geral dos Trabalhadores do Brasil. É um partido novo que está surgindo. Se surgir em tempo hábil, efetivamente, se for registrado no TSE, e se for do interesse dele, nós temos que entender, não tem nenhum problema. E o PEN não vai atrás do mandato? Não, porque é partido novo. Nós não temos não tem problema. Agora, por exemplo, se nós chegarmos, nós vamos fazer uma análise. No caso do Denilson Segovia, o PHS já existe. Então, o PEN não iria atrás do mandato do Denilson. Isso é um fato. Fato concreto. E no caso do deputado Jamil, seria um partido novo que também tem todas as prerrogativas. Perfeito. Agora também, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer uma análise da conjuntura política. Se for bom para o partido e for bom para a Frente Popular, nós poderemos fazer parte do chapão sem nenhum problema. Nós queremos o fortalecimento da Frente Popular e a maior bancada na Assembleia Legislativa. O dilema do PT hoje, eu não diria que para o governo Tião Viana é o candidato natural. Federal, os nomes já estão postos. Para estadual existe um problema, são muitos nomes importantes, secretários de Estado que já estão, enfim, colocando seu nome para ser avaliado pela população. E nós poderíamos dizer que como eventuais pré-candidatos, o secretário Reis, que é da cozinha do governador Tião Viana, o secretário Gildo César, do DEPASA, que desempenha o programa Ruas do Povo, e o secretário Lorival, que hoje é um super secretário, tem diversos segmentos sob sua gestão, segmentos da produção, da área rural, etc. Quem é que sai? Quem é que leva vantagem entre esses 3, professor? Na minha avaliação, Alan, dos 3, que leva mais vantagem é o Reis. Porque em função do pequeno negócio, eu percebo que o benefício chega lá no cidadão, chega na ponta. O cidadão ele se vê contemplado com a ação da Secretaria de Pequeno Negócio. No caso do Lorival, também não chega com uma certa rapidez? Chega... Ou não? O caso do Reis é mais célere? É mais célere. O do Reis é mais célere. O do Lorival, a parte do Lorival, tem os açudes, tem o benefício, mas você não consegue fazer o açude para todos. Mas, por exemplo, a questão do pequeno negócio, a grande maioria, dentro dos vários negócios, as pessoas estão sendo beneficiadas na ponta, verdadeiramente. E isso é muito forte nessa relação. E por que o Gildo o senhor considera que ele não está, digamos, mais capitalizado entre os secretários? Por conta dos problemas de algumas ruas do Povo? Eu acho, como eu disse no início, esses 15% que deu problema não vai tirar o brilho do trabalho de 80%. Mas repercute mais o aspecto negativo da falta de estrutura, da rua que deu problema. Veja que as pessoas falam mais negativamente disso do que o positivo, que é a maioria. Eu não sei qual é a estratégia que está sendo usada, se ele está usando isso como dividendo político, né, para a candidatura dele. Mas, na verdade, hoje, dos 3, o mais beneficiado, no meu olhar, é o nosso amigo Reis. O deputado Tchê, inclusive, na semana passada, reclamou que alguns secretários estariam usando a máquina já para fazer pré-campanha. Eu tenho acompanhado isso. O senhor tem acompanhado? Tenho. O choro do Tchê tem razão? Na verdade, essa questão do secretário só vai contar mesmo, Alan, ele está fazendo o benefício aqui, mas lembre-se que a lei estabelece que há 6 meses
a pessoa tem que estar lá na frente da secretaria, tem que desincompatibilizar-se. Aonde que esse secretário vai levar vantagem? Se ele conseguir indicar o substituto dele e ele então trabalhar em prol daquele seu candidato, ele não tem prejuízo. Mas depois de desincompatibilizado, o vento já bate mais fraco nas costas do candidato, Alain. Para a gente finalizar, um assunto de interesse nacional, a grande imprensa acaba de colocar aqui as colocações de Michel Temer, do presidente do Senado, Renan Calheiros, presidente da Câmara também. Não, que essa questão, esse pequeno incidente já foi superado, diz Michel Temer, aqui a Folha de São Paulo. Eu me refiro à crise institucional entre a Câmara e o Supremo Tribunal Federal. Isso poderia provocar uma crise maior se os caciques não entrassem no jogo? Com certeza. Agora, eu quero dizer o seguinte, que essa crise ela existe porque, na verdade, o parlamento não está cumprindo com as suas diretrizes. Tanto o Senado quanto a Câmara, em função da tanta briga política, eles deixam de legislar matérias importantes. Quando não fica claro, quando não vai legislar, não vai definir como será, aí vem para o Supremo para poder definir. Foi o caso do PSD com relação ao tempo de TV e a verba do fundo partidário? Exatamente. Então, se o Congresso Nacional não vai legislando, não vai definindo o que precisa se definir, aí vem o Supremo decide. O Supremo que vai decidir. Então, se não tomar as providências necessárias, poderá criar uma crise aí sem tamanho. Gente, eu conversei aqui com o professor Carlos Augusto Coelho de Farias, consultor político e suplente de senador. Professor, obrigado pela tua vinda. Um abraço, boa noite, Alain. Tudo de bom. Que Deus nos abençoe sempre. Daqui a pouquinho nós voltamos para a sequência do nosso Gazeta Entrevista. Até já!